Então, só me confirme se vocês estão vendo minha tela direitinho. Sim ou não? Pronto, perfeito, né? O áudio tá bom, tá tudo direitinho. Nenhuma falha de internet não hoje. Por enquanto, não. Por enquanto não, né? Maravilha. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouco com algumas qualificações de robôs, certo? Então, faz parte da ementa da disciplina de noções de robótica, tá? É muito bom a gente frisar que nessa disciplina a gente tem que ter noções de robótica, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os tipos de robôs que a gente tem no mercado atualmente, tá? Onde que eles se encaixam, quais são as aplicabilidades dele, tá? Então, nessa aula de hoje, e na da semana que vem também, certo? A gente vai trabalhar com esses tipos de robôs, tá bom? Então é um conteúdo bem de leve, bem tranquilo, só prestar atenção e a gente seguir, tá? Que vai dar bem certinho, tá bom? A gente vai bem compassado, tá bom? Nesses encontros que a gente está tendo, mas vai dar tudo certo. Então aqui a gente vai trabalhar hoje com os robôs quanto às suas aplicações, certo? Então posteriormente também a gente vai trabalhar com os tipos de robôs quanto às suas características, tá? Mas hoje a gente vai ver esses robôs quanto às suas aplicações, beleza? Então, esses tipos de robôs, eles podem variar de acordo com as suas características de construção e de acordo com as suas características de aplicação. Então, o robô ele pode ter uma forma humana, certo? Que são chamados humanoides. Como um robô ele pode ser simplesmente um braço, né? Ou então um sistema computacional que utiliza mecanismos, por exemplo, para aqueles robozinhos de limpeza, aqueles robozinhos aspiradores de pó, tá? Então a gente tem que ver quanto a sua aplicação primeiro. Tá? E aqui eu tenho 6 pontos em que a gente pode trabalhar a aplicação desses robôs. O primeiro ponto é a aplicação industrial, tá? Muito conhecida, certo? O setor de construção, da indústria de veículos, né? Automotiva, que não usa robôs, ela não está no século XXI. Tá? E ainda tem algumas que são mais artesanais, né? Que são de veículos mais exclusivos. Mas a galera do popular mesmo é tudo na base dos robôs, certo? É tudo na base industrial. Tem os robôs de pesquisa, certo? A gente vai ver aqui as suas definições. Alguns robôs militares, tá? Como drones, smart dogs, que são robôs que já estão sendo testados para uso militares, né? Cada vez mais limitar o avanço de tropas humanas, né? Então, é uma grande onda, uma grande ideia que um dia pode sim haver uma guerra cibernética, uma guerra de robôs, certo? Uma vez em que todos os esforços estão concentrados também na criação e aplicação de robôs militares. Robôs de segurança, hobby e entretenimento, né, que é o que a gente tem bastante explícito para a gente vai ver aqui alguns exemplos desses robôs, e domésticos e industriais, tá? Então, domésticos e pessoais, tá? Então, aqui são robôs que têm aquele auxílio doméstico, né, como esse que eu acabei de falar também, ele também se encaixa nessa característica. Então, são esses 6 pontos que a gente vai ver com relação a tipos de robôs, certo? E suas aplicações, tá bom? Pronto. Começando pelo industrial, a gente tem aqui três tipos de robôs, né? O articulado, o cartesiano e o delta, tá? A gente vai entender cada um. O mais comum deles é o articulado, certo? Basicamente é o que a gente mais conhece. Então, em toda fábrica automotiva, principalmente, e diversos outros setores da indústria, a gente tem esses robôs articulados. O robô articulado, pessoal, ele é conhecido pelo quê? Ele tem uma base, certo? Ele tem um braço que rotaciona e tem uma garra que pega alguma coisa, então que faz alguma coisa. Então, um robô articulado, a maioria das suas vezes, é um braço robótico que vai articular a ação de alguma determinada situação. Então, são mais aplicados na indústria, né?
Possui esse nome, pois se assemelham com o braço humano em sua configuração mecânica. O braço é conectado com uma base ou uma junta de torção, o que possibilita o giro do robô. Então, a gente pode girar esse braço em 360 graus, certo? Então, faz parte das suas configurações desses robôs articulados. Eles podem ser utilizados em embalagem de alimentos, soldagem de arcos, certo? Soldagens a ponto, que é a soldagem das carrocerias dos veículos, manuseio de materiais, alimentação de máquinas, a montagem automotiva, paletização, corte de aço, né? Aqueles cortes a plasma que eles pegam uma chapa de aço, vai lá e faz o corte perfeito, certo? Com um braço articulado. Manipulação de vidro, também é muito comum, né? Fundição e aplicação de forjamento. Então, serviços muito pesados mesmo, que antes eram feitos por pessoas, hoje a gente já utiliza os robôs articulados para poder darem esse auxílio nesse processo industrial, beleza? Quais são as vantagens desse cara? Tá? Então, ele tem uma velocidade, flexibilidade, certo? E mais fácil de alinhar nas coordenadas x, y e z. Então, o que a gente conhece por essas coordenadas x, y e z? Se a gente pegar aqui uma caneta, né? Acredito que vocês já tenham visto plano cartesiano. O que vocês vão entender? Se eu fizer isso aqui, qual coordenada é essa? Y, eu acho. Y. Se eu fizer assim, qual é a coordenada? X, né? X. E se eu fizer assim, qual é a coordenada? C. É as duas. Então, aqui eu vou ter a primeira noção de um plano tridimensional, certo? Então, é muito importante que a gente consiga alinhar as coordenadas de movimento desses robôs nessas três posições. Aliás, nesses três sentidos, tá? Nessas coordenadas x, y e z, tá bom? Tem dois pontos da computação que a gente utiliza isso, né? E eles são bem discernes, né? O primeiro ponto que a gente tem é essa questão de movimentação nas coordenadas x, y, z, de robôs, certo? De processos de automação. E outra situação onde a gente utiliza essas coordenadas x, y e z bem a fundo é em computação gráfica, né? Então, aqui a gente vai trabalhar com, por exemplo, 3D, né? Movimentos 3D, animações. Então, tudo isso vocês vão, quem quiser um dia seguir para essa área, né? Vai trabalhar com, principalmente com essas coordenadas x, y, z, planos, certo? Então, é uma fonte de estudo muito interessante, tá bom? Mas aqui a gente trabalha com a movimentação dos braços robóticos nessas três coordenadas, x, y e z. Quais são as desvantagens desse robô articulado? Ele requer um controlador de robô dedicado, né? A programação ela é mais complicada porque ela tem que atender todas as necessidades. Então, por exemplo, se o robô vai dar um ponto de solda dentro da carroceria de uma Fiat Toro, aí ele tem que encontrar o encaixe em que ele entra e vai no ponto certo para dar a solda na carroceria da Fiat Toro. Então, isso requer entendimento, isso requer programação, tá? E a cinemática, que é o movimento desse braço, ele fica mais complicado, tá? Mas isso não quer dizer que ele seja ruim, tá? Só quer dizer que ele seja complicado de se instalar, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim, Eu sim, achava sim, que. sim. Com certeza. Então vamos seguindo aqui. Ó, robô cartesiano, tá? Esse robô cartesiano, pessoal, ele justamente acima disso que eu estava falando, ele tem um movimento explícito nessas três coordenadas, x, y e z. Então eles são chamados de robôs retilíneos, né? Ou de Grant, e possuem uma configuração retangular, tá? Esses tipos de robôs industriais possuem três juntas prismáticas com o objetivo de fornecer movimento linear nas três dimensões. Ou seja, ele consegue deslizar nos três eixos, x, y e z, tá? Então, o uso desse robô, olha aí como ele já tem outro formato. Enquanto o robô articulado tinha um formato de um braço, aqui ele já tem um formato de uma caixa, certo? De uma caixa que se movimenta em x, y e z.
quais são as aplicações desse cara aqui, né? Por exemplo, desse skill aí 101, né? Operações de escolha e colocação. Então, ele faz ali a escolha de materiais, de componentes, carga e descarga, manuseio de materiais, montagem e submontagem, manipulação de materiais nucleares, principalmente, e aplicações adesivas. Isso, todas essas aplicações, elas têm um quesito em comum, que é essa movimentação nos 3 eixos, no X, Y e Z, né? Então, a caixa está ali, ela consegue se movimentar no X, Y e Z, fazendo esse manuseio de materiais. Então, esse robô cartesiano, ele é chamado justamente disso por conta do plano cartesiano, dessa movimentação em X, Y e Z, tá? Então, aqui a gente já tem o articulado e o cartesiano, tá bom? Vamos agora para o robô delta, ok? São chamados de robôs link paralelo, né? Pois consistem em ligações paralelas de junções conectadas a uma base comum. Então, por exemplo, ele é muito utilizado na indústria alimentícia. Observem que esse robô, ele tem aqui, ó, um gancho aqui mais embaixo, e aqui essas barrinhas pretas, ó, essas barrinhas pretas são articulações, né, de movimento. Então, ele já é diferente dos anteriores que a gente viu. Então, ele é utilizado muito na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na indústria eletrônica, principalmente, para soldas, soldas eletrônicas muito pequenas, certo? Simuladores de voo, simuladores de automóveis e alinhamentos de fibra ótica, tá? Então, é muito importante porque ele consegue alinhar ali as 2 fibras para fazer as fusões, tá? Então, esse robô Delta, ele é um tipo de robô que ele é muito importante também, tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Sim. Então, a gente já viu esses 3 primeiros tipos, né? Que fazem referência aos robôs industriais, tá bom? Que é o articulado, o cartesiano e o delta, tá? E agora a gente vai ver os robôs quanto à pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente sai da ideia de que o robô é algo físico e agora a gente entra na ideia de que o robô é algo lógico, tá? Então, o que que acontece? A gente hoje já conhece muito os bots, né? Então, bots são como programas de computador criados para rodar pela internet, né? Realizando tarefas repetitivas e automatizadas, tá? Também chamado de crawler, spider ou bot, né? Esse software navega na página, né? De página em página por meio de links que encontra em buscas de novas web pages ou conteúdos atualizados. Então, esses bots, pessoal, né? Eles podem trabalhar em alguns segmentos. Um deles é a aprendizagem de máquina, ou seja, eu posso lançar um bot na rede e esse robô, ele aprender com as interações que se tem na rede. Então, por exemplo, eu posso fazer com que esse robô converse com o Cauê e dependendo do assunto que o Cauê converse com ele, esse robô, ele assuma características da personalidade do Cauê. Então, por exemplo, se o Cauê gostar de futebol e conversar sobre futebol com um bot, né, bot programado para isso, esse bot ele pode acabar tendo esse machine learning, né, que é o chamado de aprendizagem de máquina, e ele acaba aprendendo, né, os gostos da pessoa com que ele conversa, tá? Então, isso é muito interessante, porque é fonte de estudo de muita gente, certo? Entretanto, ele também pode ser utilizado para pesquisas mesmo, certo? Então, vamos lá. Quando você vai lá no Google e digita lá, ok, Google, não sei o que, pesquisa aí quantos aviões tem no mundo. Então, o sistema de pesquisa do Google, ele vai fazer comparativos, certo? Vai comparar links e tudo isso não tem como uma pessoa fazer automaticamente. Então, são bots e algoritmos que constroem isso. Outro exemplo é aquela questão dos algoritmos de anúncio, né? Você vê um anúncio, né? Quando você vai na sua rede social, só o que tem é o anúncio daquilo ali. Se você viu um tênis no Netshoes, quando é fé, só o que aparece é tênis da Netshoes lá no teu Instagram ou então no Facebook. Tudo isso não é à toa, não é aleatório, certo? São bots que entendem a personalidade de cada pessoa. Então, existe tanto robô por trás da rede, porque imaginem só o seguinte, se a gente abrir hoje as redes sociais, ou então o próprio Google, a gente só vai ver publicações e publicidade
de produtos brasileiros e muitas vezes produtos que rodam só no Nordeste. Certo? Então, por exemplo, se não tivesse um controle como esse, a gente poderia estar vendo comercial de um produto da China, de um produto do Japão, de um produto da Rússia. Então, existem configurações na rede, né, por meio desses bots, que eles identificam a sua geolocalização e aí eles te mandam os anúncios principais. Então, é um marketplace fenomenal, é perfeito, né? E existe profissão para isso. Hoje, a profissão de gestor do tráfego, ela trabalha diretamente com esses anúncios, certo? Então, você vai lá, identifica o melhor anúncio, identifica a melhor hora, a melhor forma de postar esses anúncios, trabalha lá com ferramentas como o Google Ads, né? O própria ferramenta do Facebook para anúncios, tá bom? Então, é um mercado imenso, que quem se interessar, tem muito conteúdo na internet sobre tráfego pago, tá? Então, você vai ser um gestor de tráfego pago para fazer o entendimento sobre esses anúncios, tá bom? Já apareceu o anúncio de curso japonês. É porque tu tá vendo algum site japonês aí, né? No teu PC. E será, hein, Cauê? Tranquilo, pessoal, sobre esses robôs de pesquisa, ou os bots. Tem uns robozinhos que você pode até conversar com ele na internet. Eu não sei se ele foi desativado, mas tinha um que era até da Petrobras que você conversava com ele. Era bem interessantezinho. Ei, Luiz, mas no caso dos bots, eles só se comunicam com a gente, ele não repassa informação para outro lugar, não? Eles repassam para eles mesmos. Eles têm uma rede de comunicação, né? Uma rede, se assemelhar a uma rede neural, onde eles se comunicam e trocam informações de configuração, né? Eles têm comunicação direta com os servidores também, tá bom? Então, eles são bem precisos, né? E bem específicos para cada função, tá? Próximo tipo que a gente tem são os robôs militares, tá, pessoal? O que vocês acham desses robôs militares? Deixa eu pegar aqui a participação aqui da Maria Eduarda. Ela tá aí? Ou não, né? Responda no áudio, meu amor, por favor. O que vocês acham que você acha do uso desses robôs militares? É interessante. E olha aí, ó. Ajuda ela aí, ó. O que tu acha do conceito desses robôs militares? Rapaz, pra mim, tudo tem dois lados. Um lado bom e um lado ruim. Uhum. O lado bom é que eles iam ser mais capacitados, não ia morrer tanto policial assim, em coisa, em assalto, essas coisas. Mas o ruim é que é uma máquina. E provavelmente vai dar pra hackear, se o caboclo for muito sabido. Ou ela pode aprender com ela mesma, né? Aí que ela, do nada, quer destruir a humanidade. Né? Vamos entender um pouco sobre o conceito desses robôs militares, certo? Algo que existia muito na ficção, né? Homem de Ferro, né? Quem nunca assistiu Homem de Ferro, hoje está cada vez mais presente na idealização de robôs militares, certo? Claro que até a gente chegar a um nível desse cara grande aqui, né? A gente ainda tem um caminho a percorrer. Mas hoje, pessoal, a gente utiliza drone. Muito drone. Então, a gente não, né? Os governos. Então, os governos, principalmente o americano, ele contra-ataca, certo? E ataca diretamente com drones. Então, o soldado está lá dentro de uma caixa de ferro no meio do nada, né? Simplesmente fazendo o controle do drone que vai carregar de armado até os dentes para poder fazer um ataque.
certo? Então, o robô militar, ele é o futuro das tropas, certo? Mas a ideia não é substituir os soldados, a ideia é auxiliar ainda mais os soldados, né? Então, quando a gente fala de guerra, a gente pode dar uma olhadinha na diferença da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. A diferença tecnológica e bélica. Então, eu particularmente considero que a tecnologia que a gente tem hoje não teria avançado tanto se não fossem as guerras. Porque o que aconteceu de evolução tecnológica para o mal, né, que foi o uso da guerra, não está escrito, né? Então, os caras pesquisavam todo santo dia uma forma de ser mais forte que o outro, né? Para poder derrubar alguém, para poder derrubar algum estado, algum país, alguma coisa. Tá? Então, os robôs militares, né, como o Ian falou, são dois lados da mesma moeda, né? Você tem que ter muito cuidado, por conta... Quem já assistiu o Eu, Robô, né? A rebelião das máquinas, né? Então, tem que ter muito cuidado com relação à implementação desses sistemas robóticos. Né? Às vezes pode parecer uma viagem muito longe, pode parecer uma coisa muito distante da gente, mas isso aqui existe, pessoal. Isso aqui já existe, isso aqui já é estudado, isso aqui já é planejado, entendeu? Só não é tão divulgado, mas isso aqui existe bastante, beleza? E aí é um futuro não tão longínquo agora, né? Bem próximo. Próxima aplicação dos robôs que a gente tem é a questão da segurança, certo? Quem nunca assistiu Robocop, né? Robô policial. Então, a utilização de robôs para segurança, para monitoramento, né? De robôs inteligentes diretamente utilizado para vigilância, certo? Então, é uma preocupação em uma área de estudo da robótica também, que é a questão da segurança, tá? Lembra que uma das leis da robótica era que os robôs eles têm que servir aos seres humanos, aos seus criadores. Então, qual é a forma mais interessante de um robô de servir a um ser humano? É provendo segurança para ele, certo? Então, há estudos muito fortes com relação à utilização de robôs para a segurança, né? No caso, não vai existir um Robocop, né? Que é metade homem, metade máquina, mas existem robôs, né? Como esse do lado aí do Robocop, que são robôs de segurança, robôs de shopping, certo? Então, tem muita correlação com a área militar, tá? Mas a área militar são robôs mais de combate, né? A questão de segurança aqui vai a partir da vigilância, né? Então, existem câmeras de segurança que elas já utilizam métodos robóticos muito fortes, certo? E aí você consegue fazer o gerenciamento. Então, hoje, a aprendizagem de máquina está cada vez mais se mostrando cada vez mais eficiente e cada vez mais visível para a gente, tá? Então, tem muito a ver mesmo essa questão da segurança. Quanto à aplicação, hobby ou entretenimento, vamos ver o que a gente tem por aqui. Ó, esses carinha aqui são figura repetida, né? Todo mundo conhece aí o Azimo, conhece o cachorrinho que eu esqueci, acabei de esquecer o nome, certo? Então, um robô de entretenimento é como o nome indica, um robô que não é feito para uso utilitário, né? Como na produção, no serviço doméstico, né? Mas no uso para prazer subjetivo do ser humano. Então, existem muitas necessidades robóticas, né? Então, esse carinha, o Azimo, né? Ele foi construído com o intuito de ser utilizado para melhorar a aprendizagem de alguns alunos, certo? Do ensino mais básico, certo? O cachorrinho também já foi utilizado, a idealização dele é utilizada para fazer companhia para as pessoas, né? Que se sentem só, que não tem família e tudo mais. Então, esses robôs de entretenimento, certo? Eles começam a partir daí, de um ponto básico, onde você pode estar... Seja bem-vindo, meu colega Gleicinha. Gleicitone Marreira. Acho que ele entrou errado, hein? Então, como eu estava falando, esses robôs, eles têm esse intuito de entretenimento, né? Que é entreter o humano, tá? De alguma forma. Gleicinho, qual a sua posição sobre o uso de robôs para entretenimento? Vamos lá.
Da tua posição aí. Bom dia. Desculpa atrapalhar, cara. Ah, que isso? Só de passagem mesmo. Seja bem-vindo. Então, com relação aos robôs para entretenimento, eu acredito hoje, Felipe, nesse mundo globalizado que nós estamos aí, nós precisamos de alguma ação automatizada em algum momento da nossa vida, seja para entretenimento, seja para performance, para o nosso dia comum. Então, eu acredito que esse tipo de conhecimento aí ele é muito bem-vindo, não só na área do entretenimento, entende? Mas que de toda para uma melhora de uma forma geral da nossa rotina, do nosso dia. Eu, por exemplo, não utilizo robôs propriamente dito, mas utilizo a metodologia de automação para diversas coisas que eu faço. Pronto, né? A gente já estava vendo em cima dessas áreas também, Gleicinho. A área industrial, pesquisa, com os bots que não são robôs físicos, são robôs lógicos. A gente viu também um pouco sobre a área militar, com o uso de robôs como drones, né? Como smart dogs. Segurança, né? Para a questão do monitoramento. E agora a gente estava vendo essa questão do hobby e do entretenimento, né? Então, a robô, ele vai além daquele negócio físico que você está vendo ali, cheio de LED, não sei o quê. Ele vai a partir justamente dessa questão da automação, certo? De uma parte lógica também, porque o robô ele também pode ser somente lógico, ele não pode ser físico, não pode ser só físico, né? Então tem toda uma história e todo um uso por trás disso. Isso aí não é de hoje. Então hoje a gente vê as smart cities, né? São cidades inteligentes. Você vê hoje que comercialmente, principalmente no site da Amazon, você encontra muitos produtos para tornar a sua casa inteligente, para automatizar a sua casa. E aí, a partir do momento em que a gente pode chegar e dizer assim, Alexia, liga as luzes da minha casa. Siri, toque uma música para mim. Então, esses assistentes pessoais, eles estão trabalhando diretamente com machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina. Então, se chegar um determinado momento em que você chegar em casa, você for sozinho, você não tiver uma pessoa, você pode conversar com a sua parceira de inteligência artificial, pode pedir para ela esquentar o forno, pode pedir para ela ligar o ar-condicionado do seu quarto. Então, a automatização de ambientes, né, do próprio ser humano, o uso de tecnologia vestível, o monitoramento de health, né, tudo está ligado com a automatização. Então, hoje tem dispositivos que você pode, por exemplo, engolir um dispositivo como se fosse uma pílula, e ele faz todo um exame médico do teu trato intestinal. É a chamada boa e velha endoscopia, Gleicinho, que o pessoal mete uma mangueirazinha aqui pela garganta da gente. Não precisa mais, velho. Entendeu? Não precisa mais. Por quê? Existem tecnologias que melhoraram isso. Só para tu falar um negócio muito interessante aí, eu já vou sair, desculpa eu interromper de novo. Mas, doido, com relação à endoscopia, né, para quem não sabe, um dos procedimentos mais incômodos que já se criou. E aí eu lembrei também de uma cirurgia muito complexa, que é a cirurgia de ligamento cruzado anterior, que para quem não sabe é uma lesão muito comum em esportistas de todas as modalidades. Para tu ter uma noção, Felipe, antigamente... A do joelho, né? Que nem a do Ronaldo, né? Exatamente. Antigamente abria-se praticamente o joelho em duas regiões para fazer essa correção. Era ponto que não se acabava mais no joelho. Agora, sabe como é que eles fazem? Com um robô. O robô entra com pequenos fios e cabos e o médico, né, muito bem preparado, é óbvio, começa a fazer toda a cirurgia de fora, não tem nenhuma incisão mais profunda, mais abusiva, é simplesmente 2 furinhos que entram para entrar os cabos, e ele fica manuseando o robô, e ele aparece uma tela para ele, porque dentro desses robôs, nos fios que entram dentro do corpo do indivíduo, tem pequenas câmeras, microcâmeras, e dão uma real posicionamento dos fios e dos robôs. Resumindo, o médico faz toda a cirurgia com um robô e a sutura praticamente nem existe, porque o buraquinho fica muito pequeno, praticamente invisível. Para você ver o poder da importância desse robô aí nessa nossa nova jeito de viver, né? Nesse quesito de automação, existem 2 setores que estão crescendo exponencialmente no uso de robôs e de automação e de machine learning. Um deles é o e-health, né? Que é essa questão da saúde, do trato médico, de cirurgias menos invasivas, do diagnóstico mais preciso. E também outro que tem crescido muito é a agricultura, que utiliza muito robôs, certo? Gerenciamento remoto, geolocalização, mapeamento de terrenos. Então, tudo isso hoje é feito de uma forma automatizada, né?
Até a profissão de topógrafo, daqui a uns dias se extingue. Entendeu? Porque, o que acontece? É muito mais fácil você colocar lá um robô para fazer um escaneamento do terreno do que colocar o pobre do topógrafo lá no sol. Ah, Felipe, vai acabar com o emprego do topógrafo? Não, meu parceiro, vai fazer com que o topógrafo ele utilize uma nova ferramenta, ele se atualize e ele ganhe mais dinheiro, entendeu? Então, o uso dessas ferramentas é cada vez mais expressivo em várias áreas, né? E para a gente finalizar, a gente vai aqui para o doméstico pessoal, tá? No uso doméstico e pessoal, a gente já tem aqui, ó, esses carinhas. Então, talvez vejamos uma invasão de robôs sociais e caseiros, máquinas criadas especialmente para nos fazer companhia e realizar pequenas tarefas domésticas. Então, a gente já tem carinha assim, certo? Né? Que já trabalha como assistente doméstico. Isso aqui, gente, eu vou comprar um daqui uns dias. Eu achei na Amazon, perfeito, para limpar meu quarto. Eu ligo, ele faz tudo sozinho. Eu não vou mais precisar varrer meu quarto. E não é caro. Não é caro mesmo, viu? Ainda tem esses carinhas aqui, que são auxiliares domésticos também. Então, é uma revolução, pessoal. E aí, a ideia é que a gente esteja ciente que isso aqui pode acontecer em breve, tá? Ela vai acontecendo em pequenos passos, mas cada vez mais próximo da gente, tá bom? Então, claro, tudo tem um custo financeiro, tem um custo operacional, mas o futuro está aí. Todas essas informações, todas essas utilidades, essas aplicações de robôs, né, vão ser cada vez mais utilizados. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Tem uma atividadezinha aqui para vocês. Assim que eu mandar o slide aqui, vocês já podem dar início, tá? Para me entregarem, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui a gravação.